E aí, vamos lá fazer mais uma questão? Aqui na Federal do Paraná, essa questão ela fala o seguinte: o navio se desloca 3 quilômetros para leste e em seguida 4 quilômetros para o norte. Seu deslocamento vetorial é quanto, né? Então, deslocamento é uma grandeza vetorial, né? Porque tem módulo, direção e sentido, lembra, né? De que é uma grandeza vetorial, tá? E aqui ele me deu algumas informações. Ele falou que inicialmente esse navio ele vai 3 quilômetros para leste e em seguida 4 quilômetros para norte. Aí o aluno, eita, lascou, né? Porque que era mesmo leste, oeste? Então, lembrando aqui que leste para cá, oeste, norte e sul, se esse navio ele se deslocou, por exemplo, né, 3 quilômetros para leste, então leste é para cá. Então, vamos colocar aqui o vetor, né, deslocamento para cá. E isso aqui vale quanto? Isso aqui vale 3 km, né, 3 quilômetros. Depois, ele fala que esse navio percorreu o deslocamento de 4 quilômetros, só que na direção norte. Lembrando que norte é para cima. Então, a partir daqui, ele foi para cima, né, com um deslocamento aí no caso de quanto? De 4 km, né, de quatro quilômetros, tá? Lembrando que quando a gente coloca um vetor na frente do outro, estamos fazendo o quê? Soma vetorial, né? E a pergunta do problema é exatamente essa. Qual que é o deslocamento vetorial? No fundo, ele está te perguntando qual que é a soma vetorial disso aí, né? Ou qual que é o vetor resultante desses dois aqui no caso, né? Então a gente tem um vetor horizontal na direção leste, que vale 4, e temos um vetor vertical, aqui no caso para cima, que vale 4 quilômetros, né? E a pergunta é, qual que é o vetor resultante desse deslocamento, né, desse navio? Então, o vetor resultante é a soma, né? É aonde começou e aonde terminou. Começou aqui e terminou aqui na ponta aqui da outra seta. Então, o nosso vetor resultante, ele vai estar nessa direção aqui, né? Então, aqui no caso é o nosso vetor resultante. E como é que a gente calcula isso aqui mesmo? Tá na cara que é um triângulo retângulo, né? Esse ângulo que vale 90 graus, né? Se um lado vale 3 e o outro vale 4, quanto que vale o outro lado, né? Vale 5, é o famoso triângulo 3, 4, 5, né? Mas se você não lembrar disso, né, e quiser calcular aqui, vamos calcular rapidinho. Então, V velocidade hipotenusa elevado ao quadrado vai ser a soma dos lados ao quadrado. Então, aqui no caso vai ficar 3 ao quadrado mais 4 elevado ao quadrado, tá? Bom, brincando aqui de matemática, então fica V ao quadrado, que vai ser igual 3 ao quadrado aqui fica 9, né? 4 ao quadrado aqui dá 16, portanto, esse VR ao quadrado vai dar quanto? Vai dar 25, né? Lembrando que a gente não quer V ao quadrado, a gente quer apenas V, o que que a gente faz, né? Coloca a raiz de um lado, coloca a raiz do outro lado e resolve isso, né? Esse 2 corta com a raiz, vai sobrar só o quê? Só o VR, e quanto que é raiz de 25? De fato é 5, né? Tá vendo? O VR, né, o vetor resultante, de fato, é 5 km, né, o famoso triângulo 3, 4, 4, 5. Não precisava fazer isso, né? Se você lembrar dessa relação, pode ir direto sem problema nenhum. Aqui no caso que dá a alternativa A. Facinho, né? É isso.